Bem, bom dia a todos. Estamos dando continuidade às atividades da disciplina de inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai falar sobre uma visão geral de negócios, usando um trabalho que a gente fez, como base, um trabalho que a gente fez dentro do Hospital Universitário Antônio Pedro, com o apoio de uma firma de consultoria da própria universidade, e vamos discutir de modo interativo com os alunos sobre a questão de criação e manutenção de um negócio, né? Então, a primeira coisa que a gente vai abordar é sobre o planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico é muito falado, né? Todo mundo, você tem que ter uma estratégia e tal, como é que a sua empresa ou com o seu trabalho, né, como sua firma, ela se posiciona, ela atua, qual é a estratégia que ela tem. Bem, para você formular uma estratégia, existe uma metodologia bem definida, que eu recomendo que seja feito desde as coisas mais simples, né? Eu coordeno um setor dentro de uma empresa maior, né? Você pode ter um planejamento estratégico do seu próprio setor, por exemplo, da medicina nuclear do Antônio Pedro, pode ter um planejamento estratégico do próprio Hospital Universitário Antônio Pedro, e como o Hospital Universitário Antônio Pedro faz parte de uma organização maior, que é a Universidade Federal Fluminense, ele tem um planejamento estratégico da universidade e o hospital está incluído, né? Então, o planejamento estratégico é um processo gerencial que diz respeito à formulação de objetivos para selecionar programas de ação. São coisas que você vai implementar e executar para que você leve a sua empresa numa determinada direção. Aí eu gostaria de ouvir de vocês, podem abrir o microfone e falar, quem já participou ou já realizou um planejamento estratégico? Eu sei que alguns de vocês são até donos de empresas, ou trabalham em empresas, né? Ou até mesmo dentro da universidade podem ter tido a oportunidade de participar. Por favor, podem falar. Sim, professor. Quem está... Eu já participei, já montei alguns planejamentos estratégicos para plano de negócio e tudo mais. Quem está falando? É Leonardo? Leonardo, isso. Oi, Leonardo. Você já fez um planejamento estratégico da sua empresa? Fiz, cheguei a fazer sim. Inclusive, na época que eu fiz, tive o apoio do Sebrae para montar todo esse planejamento estratégico. Eles vieram aqui na minha empresa e nós montamos tudo isso daí. Perfeito, excelente. E ele foi com o objetivo de 2 anos ou um objetivo de 5 anos? Foram com o objetivo de 2 anos. 2 Nós anos. fizemos isso 2 anos. Tá, ok. Então, é muito bom você já ter essa experiência e ter usado o Sebrae. Às vezes que eu fiz planejamento estratégico, sempre a gente teve apoio de empresas, né? Já participei do planejamento estratégico do Hospital Universitário Antônio Pedro no setor da cardiologia, medicina nuclear, pós-graduação de cardiologia. Já fiz planejamento estratégico da Socerg, quando eu fui diretor científico da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Participei de planejamento estratégico do Hospital Procardíaco também, algumas vezes. E sempre aprendi muito. Foram assim momentos de reflexão, né? E de muito crescimento, né? O planejamento estratégico que eu vou mostrar aqui para vocês foi feito com o apoio dessa empresa, que é uma empresa júnior da engenharia da UF, né? Então, a Meta Consultoria é uma empresa que assim cobra um valor muito baixo. Opa, peraí, tem alguém querendo entrar.
deixa eu admitir. A Meta Consultoria é uma empresa que cobra um valor bem mais baixo do que o valor de mercado, porque ela é constituída por alunos, né, da engenharia da UF, e os professores, na verdade, usam a empresa para treinar os alunos, né, faz parte da formação deles, da qualificação. Então, é uma experiência muito enriquecedora, só cobram o mínimo, né, que é o valor lá para a empresa se manter. E eu já tenho uma boa experiência com eles me ajudaram muito. E a gente conhece alunos assim que, com certeza, você vê que o futuro deles vai ser brilhante, né? Já tem conhecimentos muito grandes, né? Então, o planejamento estratégico envolve você analisar o passado da empresa, né? O que está acontecendo no presente, que veio do passado, mas, fundamentalmente, traçar os caminhos para os objetivos futuros, com o objetivo de nortear as decisões, unir os esforços e de disseminar uma consciência coletiva. Então, essa aqui é a metodologia desse planejamento, né? Você tem premissas, tem a chamada análise SWOT, as diretrizes, os objetivos, você gera um balance scorecard e planos de ação, né? Então, quando a gente fez da UF, eu era subchefe da cardiologia da UF, né? Então, foi o primeiro planejamento estratégico que eu fiz na universidade. A gente fez da cardiologia. E a primeira coisa é você definir a missão. Então, o que é a missão? É o que você é, né? Normalmente, todas as pessoas têm que saber qual a missão da sua empresa, do seu setor, da sua firma, da sua escola, da sua pós-graduação. É muito importante porque é a sua identidade, né? Então, a cardiologia do Antônio Pedro é uma célula da UF que fornece assistência à saúde, atua na pesquisa, na extensão universitária, no ensino de graduação e pós-graduação. O que ela faz? Promove a formação de pesquisadores e profissionais de excelência, fomentando ações integradas com a comunidade acadêmica, sociedades médicas, de forma a contribuir para a saúde cardiovascular da população, atendendo os preceitos do SUS, em sintonia com os propósitos da UF, declarados em seu estatuto. Então, uma das coisas importantes, sempre quando você faz parte de uma empresa, é que o seu setor, a sua subempresa, a sua parte da sua empresa, ela esteja alinhada com os propósitos maiores da empresa que ela faz parte, né? Então, nessa missão, a gente diz que a cardiologia ela atua pesquisa, extensão, ensino e o objetivo é promover saúde cardiovascular dentro do Sistema Único de Saúde, né? Sintonizado aí com os propósitos da UF. Então, a missão é o que você está fazendo. E a visão é o que você quer ser no futuro, né? Então, a gente fez esse planejamento. Eu não me engano o ano que foi, se foi 2009 ou se foi em 2010 que a gente fez isso. Eu entrei na faculdade como professor, acho que foi em 2009. E aí, logo no final de 2009, no começo de 2010, eu fui nomeado para ser subchefe da cardiologia. Então, o objetivo é que a área da cardiologia do Hospital Universitário Antônio Pedro seja uma referência estadual em ensino, pesquisa, inovação e assistência em alta complexidade, integrada à sociedade e ao SUS. Então, a visão é o que você quer ser no futuro, né? Então, o que você vê para a sua organização, para a sua empresa, né? Então, eu quero ser uma referência na área de alta complexidade, porque é um hospital universitário. O hospital universitário, o objetivo é atender casos
referenciados do SUS, mas de uma maneira de qualidade, né? Então, a gente quer fazer cirurgias cardíacas, a gente quer colocar desfibrilador, ressincronizador, quer fazer transplante, quer colocar válvula percutânea, quer atender os casos complexos de cardiopatias congênitas, a gente quer formar pesquisadores que vão publicar em revistas de ponta, a gente quer qualificar novos residentes e que esses residentes passem nos concursos, enfim, várias coisas vão ajudar que a gente seja referência, mas a gente precisa dizer qual a referência que a gente quer ser: ensino, pesquisa, inovação e assistência. Então, uma clínica de reabilitação cardiovascular, né, como a que o Leonardo tem, você pode ter a sua visão de, em 2 anos, ser o centro de referência para a reabilitação dos pacientes que sofreram comprometimento por coronavírus. Pode ser. Você pode reajustar a sua visão frente à mudança do cenário, né? Ou então, se eu tenho uma firma de eco, eu quero, ao final de 2022, que a minha firma de ecocardiograma seja reconhecida como uma referência na área de Niterói, região, para os casos de alta complexidade, para o eco de estresse, para o eco tridimensional, enfim, você vai ter o objetivo a ser alcançado. E aí você vai definir os seus valores, né? O que vai ser a característica da sua empresa? Quais são as premissas, né, que vão nortear, né? A gente tem aqui os da cardiologia, a ética entre equipe e pacientes, decisões compartilhadas entre profissionais. Então, são sessões para tomar decisão, ninguém toma decisão sozinho, busca sempre ter uma rede de pessoas. A atuação integrada, né? Então, a gente buscar onde faz assistência tem o ensino, onde faz o ensino tem a pesquisa, onde faz a pesquisa se ensina a extensão, e por aí vai. Aperfeiçoamento constante, buscar melhorias, estimular cursos, atender às necessidades da área metropolitana 2. Os pacientes não precisam ir para o Rio para fazer qualquer procedimento. Atuar também com prevenção, buscar melhoria contínua, usando de gestão estratégica, integralidade, multidisciplinaridade, melhor comunicação. Então, esses são os valores, né? E a análise SWOT. Tudo isso que foi construído, que eu mostrei para vocês, né? Missão, visão, valores, foram construídos através de várias reuniões da equipe, né? É muito importante você fazer uma construção com todo mundo. Não adianta chegar lá, o chefe do setor, e dizer: é isso, isso e isso, porque não vai ter validade, não vai ser reconhecido pelas pessoas, né? Na verdade, você tem que ter um consenso. A maioria das pessoas entende que aquele é o caminho, né? Uma das coisas importantes, eu recomendo que vocês façam isso sempre, né? Qualquer coisa, né? Até, por exemplo, na hora de você decidir o seu próprio planejamento estratégico, porque você, enquanto profissional, né? Eu sou agora um cardiologista que tem 10 anos de carreira, eu trabalho e dou plantão em sei quantos lugares, faço consultório, faço eco, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Como é que eu vou me reinserir? Como é que eu vou me expandir? Como é que eu vou me manter, né? Você pode, você mesmo, fazer uma análise e fazer o seu planejamento estratégico. Muita gente não faz planejamento de carreira, né? Fica ao sabor das ondas, né? É importante que você saiba onde você quer estar daqui a 2, daqui a 5 anos, né? Então, você tem que analisar essa matriz, né, SWOT,
que envolve forças, strength em inglês, fraquezas, weakness, O, opportunities, né? Oportunidades, e T, threats, ameaças, né? Tem gente que chama de matriz fofa, né? F de força, O de oportunidade, fraqueza e ameaça, né? Mas o que é consagrado mais na literatura é a matriz SWOT. Se vocês observarem, o S e o W são internos, né? Então, o que é uma força? Alguma coisa sua que te fortalece. Ah, qual a sua força? Eu tenho uma boa formação prévia. Eu tenho recursos para me manter durante 2 anos estudando sem eu precisar pegar vários plantões. Eu sou resiliente. Quais são as fraquezas suas? Ah, eu não tenho conhecimento de inglês, por exemplo. Não vou conseguir crescer, porque hoje vários concursos, né, para mestrado, para doutorado, requerem que eu saiba a língua inglesa. Então, essa é uma fraqueza que eu tenho. Quais são as oportunidades? Então, você tem que analisar não mais você, né, mas o ambiente que o cerca. Hoje, são várias oportunidades que surgiram, né? Com a pandemia, aumentou a necessidade de cuidado à distância, telemedicina, o cuidado cardiovascular. Vários médicos deixaram de atender, né? Não sei se vocês perceberam isso, vários profissionais, principalmente de mais idade, eles não se adaptaram à telemedicina. Então, surgiu uma oportunidade para os mais jovens, né? Ou para as pessoas que têm mais capacidade com o mundo digital, de se comunicar com os pacientes, de se conectar. Então, essas as oportunidades. Mas também quais são as ameaças? Então, a população teve um empobrecimento. Muitos perderam emprego, muitos perderam plano de saúde. Muitos pacientes hoje em dia não querem o consultório. Então, você vai colocar isso tudo e listar essas fraquezas, forças, oportunidades para você definir suas diretrizes, né? Então, a gente tinha algumas diretrizes, né, que é o que a gente quer fazer para alcançar aquela visão, né, de ser uma referência. Então, a gente queria melhorar a gestão e ter autossustentabilidade, fortalecer a pós-graduação, integrar a cardiologia no SUS, integrar os vários setores da cardiologia, desenvolver alta complexidade. Então, feito isso tudo, a gente fez o Balance Scorecard. Balance Scorecard é uma outra ferramenta em que você vai juntar tudo que você precisa, né? Quem são as partes interessadas internamente e externamente, quais são os elementos de aprendizado e crescimento para fortalecer essas partes interessadas, qual o suporte financeiro que você precisa ter isso e os processos para fazer. Então, esse aqui foi o Balance Scorecard, que foi criado da cardiologia, né? A gente tem essa linha, partes interessadas internas. Então, colaboradores, realizar curso para aumentar o reconhecimento dos colaboradores. Aqui, as partes interessadas externas, são os pacientes, aumentar o número de atendimento aos pacientes. Quais são os momentos aqui organizacionais? Desenvolver mais a gestão, integrar a cardiologia, melhorar o sistema organizacional, informatizar melhor. Nessa época, o laudo de vários exames era feito à caneta no papel. Você não encontrava cópia, as coisas se perdiam. Então, tinha que ter uma informatização, os exames tinham que ser arquivados, né? Tinha várias coisas para ser implementadas. Mas a gente tinha muito pouco recurso, a gente foi buscar recurso, falar com a direção do hospital, fazer projetos de captação
de dinheiro junto à prefeitura, ao SUS, projetos de pesquisa. Compramos, se não me engano, 4 aparelhos de eco com verbas da FAPERJ, compramos ergometria com verba da FAPERJ, a gente fez um aumento da captação. E os processos internos, fizemos várias ações para melhorar os colaboradores, treinamentos, concursos, né? E aí a gente fez aqui os planos de ação. Então, a gente queria, por exemplo, estruturar para realizar transplante no Antônio Pedro. Por quê? Porque é alta complexidade, não queríamos que os pacientes fossem para fora do Antônio Pedro para fazer transplante. Então, a gente tem esse aqui, né? O quem, quando, como, por quê, onde, o objetivo e o indicador, né? Então, são coisas, né? Então, a gente colocou aqui o chefe da cirurgia cardíaca na época, ele era o organizador desse projeto, a data que a gente queria, 2010, o que ele tinha que fazer, levantar as ações, o benefício para o Antônio Pedro, elaborar o projeto, levar para o diretor, para o reitor, para a Secretaria de Saúde, implementar o projeto, porque isso aumentaria o número de pacientes atendidos no Hospital Antônio Pedro e isso aumentaria o número de atendimentos de acordo com a demanda de pacientes. O indicador seria o número de cirurgias cardíacas e número de transplantes. Depois de você ter um bom planejamento estratégico da sua empresa, você implementa esse planejamento e, ao longo do tempo, você vai avaliando se os planos de ação vão tendo sucesso, né? Eu já participei de planejamentos estratégicos, foram muito bem sucedidos, né? O que a gente está agora mais assim focado é o da pós-graduação, né? Eu estou dando aula para vocês e vocês estão dentro desse planejamento estratégico. Uma das coisas que a gente queria era aumentar as aulas online. Só que quando a gente fez isso, a gente nem imaginava que teria a pandemia, né? E o objetivo da gente, que era ter 30% das aulas à distância, passou para ter 100%, né? Por um motivo da mudança do ambiente, né? A gente fez isso do jeito que pôde, obviamente que a gente gostaria que fosse não fosse assim, né? Por uma pressão sanitária pública, mas aconteceu de ser assim. E a gente viu que, apesar das dificuldades, conseguimos atender. Tem mais gente hoje fazendo pós-graduação do que tinha antes de começar a pandemia. E mesmo que tenha muitas dificuldades, né, as pessoas estão em casa cuidando da família, cuidando de milhões de coisas, mas ainda conseguem assistir às aulas, interagir e participar. Então, antes da gente partir para a segunda parte, que é o plano de negócios, né, eu gostaria de ouvir de vocês, deixa eu voltar aqui na tela, vocês falassem um pouco sobre essa parte do planejamento estratégico. Se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma colocação a fazer, por favor, podem falar ou colocar aqui no chat. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Um feliz ano novo aí para todos. Oi, Sérgio. Bom dia. Eu acho muito importante essa parte do planejamento, eu que tenho um pouco mais de idade do que a maioria, porque a gente vê que o profissional da área de saúde ele não faz um planejamento nem de carreira, nem de aposentadoria, nem do que ele pretende ser nos próximos anos. Eu achei muito importante essa sua colocação, seja como empresa, ou seja, na vida privada, a gente vê que o profissional da área de saúde
por ter uma condição, às vezes, de salário mais, vamos dizer, satisfatória do que a maioria das outras profissões, em geral, ele não faz muita programação ou estratégia ou previsão de como vai ser a carreira dele no futuro. Então, achei muito importante isso. E, repito, tanto na área privada quanto dentro das empresas de saúde. A gente não vê essa visão, né? A maioria das pessoas imita a empresa maior ou imita o profissional de sucesso, né? É o que a gente vê, infelizmente. Acho que você fez uma colocação muito boa, Sérgio, porque frequentemente vêm pessoas falar comigo, né? Ah, eu quero fazer mestrado. Ah, eu quero fazer doutorado. Aí a primeira coisa que eu pergunto é: por quê? Qual o seu planejamento de carreira? O que o mestrado e o doutorado, que vão demandar, né, um sacrifício de tempo, de disponibilidade, inclusive financeiro, né? Porque algumas pessoas vão ter que abrir até mão de emprego, né, para poder fazer adequadamente as matérias, né? O que isso vai acrescentar na sua visão de carreira, né? No que você quer chegar? E aí a pessoa fala assim: ah, não, eu não sei o que é chegar, eu quero fazer porque eu vi que várias pessoas estão fazendo, né? Então, essa é a pior maneira possível de você planejar o seu futuro, fazer porque os outros fazem. Infelizmente, assim, eu tenho que falar meu próprio, né? Eu, quando terminei a residência na UFRJ, todos os meus colegas da residência foram fazer mestrado. Aí eu falei, ah, eu vou fazer mestrado. Eu nem sabia muito bem o que o mestrado significava, né? Mas eu via que todo mundo ia fazer. Então, isso é uma coisa do ambiente também, né? Quando você tem um ambiente que te puxa, você acaba indo naquela direção, como, né, um mexilhão numa onda, né? Você vai com a água do mar, né? Mas está indo na direção que todos estão indo, né? Pode ser que tenha sido a decisão certa, porque eu queria ser professor, né? E ter feito o mestrado foi muito importante, porque me conectou com várias coisas e foi durante o mestrado que eu tive contato com a medicina nuclear e comecei a fazer medicina nuclear, e depois que eu comecei a fazer medicina nuclear, aí resolvi fazer uma pós-graduação em medicina nuclear para poder exercer a medicina nuclear. E aí fiz a pós-graduação, comecei a exercer medicina nuclear, e aí um dia me convidaram para participar da Sociedade de Medicina Nuclear, e eu tirei o meu título de especialista de médico nuclear em 2004, e em 2014 fui eleito presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Nada disso foi programado com antecedência. Foram coisas que foram surgindo e que foi muito bom, assim, deu muito certo na minha carreira. Eu gostei muito do que aconteceu e do que está acontecendo. Sou muito feliz. Mas não teve muito planejamento. Eu acho que, apesar de nem tudo que a gente planeja dar certo, mas tem uma frase muito boa do Bernardinho, né, do vôlei, né? Ele fala, né? Se você falha em planejar, você está planejando falhar, né? Então, se você não tem um planejamento, você não sabe para onde você está indo, se o que você está querendo vai dar certo, né? Então, muitas vezes a pessoa chega e fala assim: ah, eu perdi um emprego, estou agora com 2 dias livres. Será que eu faço mestrado? Será que eu faço MBA? Será que eu pego outro emprego? E, na verdade, o que a gente fala com a pessoa é o seguinte: o que você pretende fazer, né? Então, isso é muito importante. Ver aqui que a Diane Ávila colocou, né? Serve de exemplo não só para a empresa, mas todas as esferas da vida. É essencial para nos organizar, pensamento e planejamento futuro. Já foi essencial para minhas decisões da semana.
Então é isso, vocês têm que ter um planejamento, né? Hoje em dia existem até os coaches, né? Evandro, ele fez um curso que durou 2 anos de coaching. Então, Evandro até tem esse diploma, né? Ele senta com a pessoa, analisa o desenvolvimento profissional e fica meio que acompanhando, né, a pessoa no desenvolvimento futuro de acordo com esse planejamento. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer fazer um comentário para a gente passar para outra fase? Não? Então tá bom. Então vamos para a segunda fase aqui. Então, o plano de negócios foi bem falado aí por professor Flávio, né? Foi falado no Lean Canvas e tudo. E o meu objetivo é estimular mesmo que vocês que estão, inclusive, preparando aí o pitch, né? A discutir um pouco sobre planejamento de negócios, né? E a primeira coisa que, assim, eu queria falar para vocês é que hoje tudo que vocês quiserem implementar, eu trabalho numa empresa como Antônio Pedro e eu quero que o Antônio Pedro tenha agora o exame de PET-CT, né, que é a tomografia por emissão de pósitrons. Então, mesmo num hospital público e tal, você tem que fazer um plano de negócios. Por quê? Vale a pena para o hospital implantar aquele aparelho? Tem pacientes que vão se beneficiar? Qual vai ser o custo? Qual o impacto no hospital? Vai ser útil? Tem pessoas para atuar? Então, o plano de negócio, ele responde a seguinte pergunta: vale a pena abrir, manter ou ampliar o meu negócio? Então, aqui tem alguns documentos, né? Não sei se eu consigo. Tirei. Que você vai ter que várias reflexões que têm que ser feitas, né? Quem são os interessados no plano de negócio? Frequentemente, quem vai pagar, né, pelo plano de negócio. Então, por exemplo, no Antônio Pedro, quem tem que pagar é o governo, né? Na verdade, a sociedade, né? Se é na sua empresa, você ou seus sócios, né? Por que a gente faz esse plano? O plano tem como objetivo identificar as oportunidades de mercado, definir quem é o cliente, o produto, o serviço, prever os riscos, prever as necessidades e implementar esse negócio, né? Então, quais são as perspectivas de um plano de negócio? Primeira coisa é o que ela faz, para quem que ela faz. A segunda, qual é o cliente? Qual é a necessidade deles? A terceira é a operação. Qual é a operação necessária para que o negócio funcione? E, finalmente, a última é a questão financeira. Qual o custo da operação mensal, anual? Então, a gente tem aqui, né, o plano de negócio. Então, vamos dizer, eu sou dono de uma firma de reabilitação, né? Por causa do Leonardo, eu tenho tido bastante contato com ele. E eu quero saber se vale a pena abrir uma filial da firma de reabilitação cardíaca que ele tem no Rio, em Niterói. Então, o que eu vou fazer? Oferecer reabilitação cardiovascular para pessoas com problemas cardiovasculares, né? Então, o cliente são pacientes, mas mais do que os pacientes são os médicos assistentes, né, que vão encaminhar os pacientes para você. São os planos de saúde que vão fazer contratos com a sua firma e que vão encaminhar os pacientes para você. Qual vai ser a estrutura que você vai precisar? Precisar do espaço físico, vou precisar de pessoas, vou precisar de divulgação, vou precisar
Vou precisar de uma parte operacional para cobrar dos planos. Tá? Não, mas isso eu posso usar a estrutura que eu já tenho no Rio para fazer a parte dessa gestão financeira. E o dinheiro, como é que eu vou pagar por isso? Eu posso captar dinheiro no mercado, eu posso chamar um sócio, eu posso tentar ver uma empresa que já existe para eu me tornar sócio. Enfim, são essas as perspectivas iniciais. O plano de negócios, ele permite que você saiba o que fazer e o que não fazer. Permite que você pense como você quer ser conhecido, pensando no que você é bom. E existem esses 6 passos, né? Definir o negócio, a proposta de valor, o posicionamento, o cliente, o mercado. Nesse aqui é uma técnica que se chama segmentação, né? Você sempre tem que pensar qual é a fatia do mercado que você vai falar, o seu plano operacional, o plano de marketing, o plano financeiro e, finalmente, uma análise de viabilidade, que hoje em dia é um dos passos mais importantes. Vale a pena eu colocar 200, 300 mil reais, tempo, dinheiro, dedicação? Eu fiz aqui as contas, se eu conseguir 20 clientes no primeiro ano, 30 no segundo ano, 40 no terceiro ano, em 3 anos, o investimento inicial se paga e, a partir do terceiro ano, a gente passa a ter retorno. Hoje em dia, a maioria das empresas pede que se faça planos que tenham retorno ao final de 2 anos. Né? Vocês têm que ver que dificilmente você consegue resgatar o dinheiro que você gasta numa empresa no primeiro ano. É praticamente impossível. No segundo ano, empresas muito bem-sucedidas ou negócios muito fortes. Né? Normalmente, os planos de negócio mais certos, eles vão dar lucro a partir do terceiro ano. Então, por isso que existe um grande número de empresas que fecha no primeiro ano, falhe no primeiro ano, porque o plano de negócio foi mal feito e a pessoa gastou muito dinheiro para abrir o negócio. Só que ela esquece que ela vai ter que manter o negócio um bom tempo, botando dinheiro ainda, né? Para que, em algum momento, ele consiga retirar o que ele investiu. Né? Então, todo esse planejamento tem que ser feito. E um empreendedor é a pessoa que faz isso tudo. E ele vai fazer toda essa análise e vai criar essa sua empresa, essa sua inovação, vai gerar essa coisa que não existia, né? O empreendedor é a pessoa que imagina, desenvolve e realiza essa visão do futuro, né? A gente gosta de botar sempre a foto do Steve Jobs, né? Mas existem vários empreendedores espetaculares, né? Se vocês forem estudar, inclusive na história do Brasil, o Barão de Mauá, né? É um excelente exemplo de empreendedor. Quem gosta de ler livros de história, né? Tem um livro aí da vida do Barão de Mauá, espetacular. Chegou num determinado momento que ele tinha mais dinheiro do que o Tesouro Público brasileiro e emprestou dinheiro para o imperador, né? Pedro II, para o Império. Ele tinha ferrovias, as empresas elétricas, né? Tudo foi inovação. Ele ia e fazia novos negócios, criava novas fronteiras para o Brasil. Né? Quem são esses empreendedores? Né? Esse é um quadro antigo, né? Mas que não muda muito. Né? O empreendedor, eles são pessoas que têm uma escolaridade de 60% de 5 a 11 anos. Geralmente, eles são prestadores de serviços, né? Eu vou criar uma firma que vai fazer atendimentos de reabilitação, de estética,
ou então vou fazer atendimentos. Dificilmente, é mais raro, né, o empreendedor brasileiro construir uma indústria, né, criar uma coisa que produza um bem físico, né, de capital. Já alguns países têm, por características, têm muitos empreendimentos de capital, né? Por exemplo, na Itália, você tem várias, né? Você vai lá, compra uma roupa que o indivíduo produziu na sua pequena empresa, compra uma caneta que ele produziu, um relógio produzido artesanalmente, né? Isso é uma coisa mais difícil no Brasil, né? Que você vê muito serviços, pequenos restaurantes. Agora que a gente tem visto muitos empreendedores digitais, né? Pessoas que criam firmas baseadas aí nas as iniciativas digitais. Aí está a matriz da formulação dos negócios, a gente já falou bem isso, né? Dos clientes, das suas necessidades, do que você pode fornecer. Aqui está um livro que fala sobre isso, né? Quem é o seu cliente, é muito importante, definindo o seu negócio. Aí, uma maneira de você criar, né, o nome da empresa, qual a visão, qual a missão, quem vão ser os seus acionistas, quais vão ser os seus processos, né? Então, aqui está um processo de uma empresa que quer editorar livros, né? Então, vai selecionar os livros, rever os textos, imprimir, divulgar, distribuir, relacionar com o cliente. Hoje, com o mundo digital, ao invés de imprimir livros, a gente pode fazer livros digitais, e-books, resumos, né? Várias coisas que podem ser feitas, né? O posicionamento de uma empresa é muito importante, né? Qual a promessa que a sua empresa faz para o público? Quando você vem aqui, você vai ter um atendimento diferenciado. O que o cliente pensa sobre a sua empresa? Nossa, quando eu vou nessa loja, eu sou muito bem atendido, né? Então, tá aqui em Caraí, eu fui agora no Natal, queria comprar um presente, né, para minha esposa. E aí eu fui numa loja de roupas de mulheres, né? E aí eu entrei numa loja, fiquei lá, sei lá, uns 15 minutos, não veio ninguém falar comigo, muito difícil, né? Para mim, várias opções, o que será que seria melhor comprar? Eu fui numa outra loja, rapidamente veio uma vendedora, conversou comigo, viu as características do que eu queria comprar, me ajudou, mostrou várias opções, perguntou quais eram os tipos de roupas que a minha esposa usava, o que eu achava mais interessante dentro das propostas que ela tinha para oferecer. Então, pode ser que as roupas da outra empresa até fossem melhores, né? Mas o que me fez escolher a outra empresa foi o atendimento, né? Foi o foco no cliente e tentar auxiliar o cliente na sua escolha, né? E se eu tiver que voltar para fazer alguma compra, eu vou voltar nessa outra que teve esse atendimento que atendeu a minha necessidade. Então, você tem que pensar qual é o nosso diferencial. Por que as pessoas devem comprar o nosso produto? Nosso diferencial é atender a necessidade do cliente. Todo mundo diz isso, né? Mas qual é a necessidade do cliente? Ser atendido rápido? Pagar um produto barato? Ser atendido de modo especial? Se ele tiver alguma dificuldade, a gente apoiá-lo? Então, isso faz muita diferença e muitas empresas se perdem com relação a isso, né? Muitas empresas que antes a proposta era uma, depois mudam
e deixam de ter aquela proposta e perdem muitos clientes por causa disso, né? Então, tá aí a proposta de valor, né? O que você vai oferecer? O valor é o atributo, mais a imagem, mais o relacionamento. Então, qual o valor de um iPhone? O iPhone, ele é o melhor smartphone? Não sei, talvez um Galaxy S20, não sei o que, tenha uma câmera melhor, tenha uma bateria que dure mais, tenha uma tela melhor. Mas por que o iPhone é o líder de vendas? Porque o atendimento que você tem numa loja da Apple é incomparável. A qualidade dos softwares, né, para você botar um produto na App Store, ele é altamente testado, né? Então, os aplicativos, os softwares, são muito mais confiáveis. Se você tiver um defeito 3 anos, 4 anos depois de você comprar um celular da Apple, você é tratado como se tivesse acabado de comprar aquele celular, né? Então, tem várias coisas do relacionamento, da imagem, da qualidade, que acabam justificando o iPhone ser o sucesso que ele é, né? Mesmo ele sendo bem mais caro, às vezes, do que outros telefones, né? Então, o foco é você saber em que você se diferencia. Se a sua diferenciação for pelo preço, o nosso é o telefone mais barato que tem. Você vai ter um grupo de clientes. Se o seu foco for na qualidade, você vai ter outro grupo de clientes. Você deve ser bem claro qual é o cliente que você pretende atender, as características de idade, sexo, faixa etária, cultura, localização, qual a proposta de valor, o posicionamento, e depois você vai fazer. Existe esse cliente? Então, o bairro do Rio de Janeiro que tem mais idosos é Copacabana, né? Copacabana, eu vi uma vez uma pesquisa que mostrava que em Copacabana tem 10 mil pessoas com mais de 90 anos de idade. 10 mil pessoas. Então, eu quero abrir um consultório de geriatria ou uma clínica voltada para pessoas muito idosas. Copacabana é um excelente lugar. Barra da Tijuca, um bairro novo, recente, formado mais recentemente, não vai ser um bairro bom para abrir uma atividade ligada ao ramo da geriatria, mas pode ser um excelente lugar para eu abrir uma loja de carros premium, né? Moram muitos atores, moram muitos jogadores de futebol, né? Então, ter uma revendedora da Ferrari ou da Porsche é mais interessante. Então, eu tenho que saber o tamanho do mercado, o potencial desse mercado, onde que ele está e quais são seus concorrentes, né? Então, para isso são feitas pesquisas de mercado. Quanto que o concorrente está cobrando, aonde que ele está localizado, qual é o ponto que ele tem, né? E aí são feitas matrizes, né? Isso aqui eu recomendo todo mundo ler, né? As forças de Porter, né? Michael Porter é o rei aí do planejamento estratégico, né? Nível de rivalidade, quem está chegando no mercado, o que vai ser substituído no futuro, qual o poder de compra desse cliente e qual o poder de negociação do fornecedor. Agora a gente está vendo aí, por exemplo, eu faria uma análise qual a vacina que o Brasil deve comprar. Então, hoje, a Pfizer tem uma vacina, você tem a da AstraZeneca, você tem agora a da Sinovac. Então, você tem que colocar isso numa matriz.
qual o preço dessa, qual é o poder que a gente tem para distribuir essa vacina, precisa de freezers de alta capacidade, não super freezer, eu tenho isso, não tenho. Então, você faz, inclusive, um planejamento estratégico para tentar conseguir vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível, com o menor gasto possível. E você usa sempre, sempre essas análises do mercado. Se você não usar, você não consegue fazer um bom planejamento das suas ações. O segundo passo é o produto, né? Os 4 P's do marketing: produto, preço, prazo e promoção, né? Qual produto que eu tenho para entregar? Um celular smartphone. Aonde que eu vou entregar? Na zona sul do Rio de Janeiro. Qual é o preço que eu vou praticar? Um preço que esteja parecido com os outros. E qual a promoção que eu vou fazer? Quem comprar esse produto ganha 1 ano de assinatura de WhatsApp de graça, sei lá. Então, às vezes você consegue, com promoções, fazer com que o seu produto dissemine muito, né? Acabou de chegar no Brasil esse canal de streaming da Disney, né? Eles fizeram aí acordos com vários, né? Bradesco, com Claro, com não sei o quê, para a promoção fazer com que as pessoas tenham acesso a ele. Mesmo o preço saindo mais barato, você vai garantir que eles se disseminem e depois as pessoas não abrem mão mais disso. Você tem a organização da sua empresa, o organograma, desenvolver os processos principais, né? Vou ter que ter a compra desses materiais, vou ter que, de tanto em tanto tempo, reavaliar as tecnologias, quais são os equipamentos que vão ser necessários, quais vão ser as pessoas que eu vou contratar, qual vai ser o cronograma para eu implantar essa empresa, né? Quanto tempo demora para legalizar. Então, vocês vejam, um serviço de medicina nuclear, você não consegue legalizar na vigilância sanitária e na CENEM com visto em planta e liberação para obra, e depois, menos de um ano. Em menos de um ano, você não bota um serviço para funcionar. Então, você tem que ter um planejamento muito longo prazo, né? Então, vamos comprar aqui um aparelho e botar aqui rapidinho no hospital. Não consegue. Por quê? Porque você tem que entender todo esse cronograma para você poder implantar. Depois tem a análise financeira, né? Quanto dinheiro que você vai precisar, quanto que você vai receber, qual vai ser o preço que você vai cobrar, o investimento que é necessário, quanto dinheiro, da onde vai sair o dinheiro, como é que você vai fazer esse dinheiro alavancar, vou captar, vou abrir para o mercado, vou chamar sócios, e as suas projeções de vendas, quanto vai ser o custo fixo, né? O aluguel, luz, telefone, depreciação dos materiais, o custo variável, qual é a matéria-prima que eu vou ter que comprar para funcionar a empresa. Depois a gente calcular qual vai ser a margem, quanto que vai sobrar para cada um daqueles, os impostos, os gastos, qual vai ser a folha de pagamento, os custos, 13º, o fluxo de caixa, quanto que vai entrar, quanto que vai sair, qual vai ser a margem que você vai ficar no final do mês daquilo tudo, qual vai ser o mínimo. Então, vou ter que atender 30 pacientes por mês nessa academia que eu estou abrindo para que ela se sustente sem quebrar. E todo o seu plano, incluindo a variação da inflação, os custos crescentes, licença de funcionário e
quanto que no final você vai ter que cobrar de mensalidade, por exemplo, nessa academia. Então, aí está a sua fórmula do preço de venda, com toda a análise financeira, as receitas, as despesas, as planilhas que têm que ser feitas para você empreender a empresa, né? Lucratividade, rentabilidade, prazo de retorno, as suas vendas e, terminando aqui, o roteiro do plano de negócios completo, né? Do sumário executivo, a definição do negócio, plano de marketing, plano operacional, financeiro e tudo aqui na mão de como você vai botar isso para acontecer, né? Todas essas coisas que a gente falou, né? Todo o checklist aqui de tudo que a gente falou aqui para vocês. Então, aqui tem uns livros que eu sugiro ler, né? Sendo que um dos mais interessantes é esse, da história do Magazine Luiza, né? O Segredo de Luiza, né? Essa mulher, ela hoje, se não me engano, uma das mulheres mais ricas, né, do Brasil, se não é a mais rica, uma das empreendedoras mais bem-sucedidas, né? Então, eu vou mandar para vocês essa apresentação que ilustra bem o que a gente falou sobre a necessidade de você se planejar. Eu vou abrir aqui a palavra, acho que é a Stephanie. Oi, Stephanie, você está me ouvindo? Stephanie? Oi, tô sim. Você trabalha numa empresa, não é? Em Friburgo, não é isso? Na verdade, eu tenho um consultório de estética. Você tem um consultório. Você, quando foi abrir o seu consultório, você imaginava de fazer todos esses cálculos? Quando eu fui abrir, não. Depois eu vi que precisaria, e aí, e aí que eu fui me deparar com isso. É. Então, assim, é bastante complicado, né? E Muita burocracia, muita coisa que tem que fazer. depois que você abre, você vê que tem que pagar impostos. Eu não sei nem se você tem funcionários no seu consultório, né? E você Não tenho bota não, mas tem muito imposto mesmo assim. muito custo, muito cálculo, né? E Sim. eu tenho colegas que abriram consultório e que agora, com a pandemia, por exemplo, né, que os pacientes deixaram de ir ao consultório, estão todos endividados, né? Porque fizeram contratos de aluguel e tem que continuar pagando salário, tem que limitar, né? Então, até o que muda no cenário do ambiente, né, impacta muito na sua empresa e nos seus negócios, né? Com certeza. E é muito variável também o que entra, né? Porque tem meses que são melhores, tem meses que são piores, então tem que planejar bastante para não se complicar, né? Muito bem. Obrigado, Stephanie, pela sua colocação. Mais alguém gostaria de fazer um comentário sobre plano de negócio ou quer fazer alguma pergunta? Oi, professor. Oi, Ari. Dentro dessa seara de oferecer um produto ou de utilizar um produto ou um equipamento que já está disponível no mercado também, que tenha opções, né, de diferentes marcas, custo e efetividade também acabam sendo necessárias na hora de optar por um equipamento específico, né? Porque muitas das vezes a gente acaba indo mais pela questão do preço, porque é algo que afeta muito diretamente quem está pretendendo, né, adquirir um material, mas muitas das vezes não é só o preço que vai definir a qualidade a durabilidade, a qualidade do que vai ser oferecido também, né? Sim, muito importante isso. Você, por exemplo, muitas coisas são mais caras
e de qualidade menor, né? Então, o preço ele é uma coisa ruim para definir qualidade, né? Então, muitas das vezes, por exemplo, você tem que decidir, por exemplo, lá no hospital, né? Vamos comprar um medicamento, não, mais simples, né, para a empresa, né? Vamos comprar seringas. E aí eles compram a seringa mais barata, né, por licitação. E aí depois, quando você vai usar a seringa ela não acopla direito, né? E vaza, e pinga material radioativo. Acaba você tendo que usar no paciente 2, 3 seringas. Então, nem sempre o produto mais barato é a melhor escolha e nem sempre o produto melhor, né? Então, às vezes você compra coisas mais caras e que acabam não funcionando. Por exemplo, já vi na universidade comprar uma impressora cara para imprimir, por exemplo, os exames. Só que aí, na hora de você comprar um insumo, não consegue comprar um insumo, porque a impressora é cara, não tem facilidade para comprar e acaba a gente não usando o insumo, né? Então, as decisões dentro de uma empresa são muito difíceis às vezes, né? Mas o que eu falo para vocês é que para abrir uma empresa na área que vocês trabalham, né? Então, por exemplo, uma boa empresa que hoje estão abrindo, né? Por exemplo, pessoas que têm mestrado e doutorado. Tem uma aluna que acabou, ela até é enfermeira, talvez você conheça, a Thaís. Você conhece, Areta? Thaís Bessa? Conheço sim. Ela abriu uma firma de pesquisa e ela hoje faz consultoria de pesquisas para vários hospitais, né? Os hospitais querem fazer pesquisa, alguma coisa, ela faz a parte regulatória, aprova comissão de ética, desenha estudo. É impressionante, ela criou um, um nicho de mercado, né? Que é praticar pesquisa clínica e oferecer isso para empresas. Porque muitas empresas têm necessidade de saber se seus processos eles estão bem desenhados, se eles estão dando resultados, qual é a efetividade clínica e pessoas treinadas para isso não são em qualquer lugar que você conhece. Então, a sacada dela é, se vocês não viram a palestra dela, ela deu palestra na jornada anual de ciências cardiovasculares no ano passado. Foi uma das palestras assim mais emocionantes e interessantes que eu já vi. Ela falando que ela se reinventou, reestruturou a carreira dela e criou essa firma de consultoria de pesquisa, né? Ela é uma empreendedora. Eu, uma época, resolvi criar uma firma para dar aulas online. E aí, paguei do meu bolso, criei um site junto com a minha esposa, chamei mais uma pessoa, montamos uma plataforma, contratei uma firma de vídeo, dei todo um curso de eletro, e aí, tudo do meu bolso, né? Aí contratei, gravei 10 aulas de eletro, tá aí a Rosane, né? Aprendi eletrocardiograma com a Rosane, assistindo aulas lá no Centro Cardio, né? Então, aquele curso de eletro, a gente resolveu gravar aquilo e colocar online. E aí, infelizmente, paguei adiantado pro cara. E aí o cara falou, tive um problema, não sei o quê, te entrego depois, te entrego depois. E depois ele nunca me entregou e ficou com todo o meu dinheiro. Fui enganado, né? E aí ia processar ele, depois acabei achando que não valia a pena, né? Mas foi um aprendizado, né? Para mim que
tinha que ter feito melhor, pago só uma parte e recebendo aos poucos o que ele fez. Então, em média, o empreendedor ele abre e quebra 3 a 4 empresas antes de dar certo. Então, esses empreendedores bem-sucedidos, eles fizeram várias empresas antes. Então, não é a primeira que você faz, não é o primeiro consultório que você abre que pode ser o sucesso que você espera, nem a sua primeira empresa. Como tudo na vida, quem sobrevive é quem tem a capacidade de ser resiliente, de não desistir no primeiro insucesso. E os empreendedores são assim. Quando vocês lerem o livro, né, A Startup Enxuta, vocês vão ver todo esse processo, que é igual um experimento científico, né? Você desenha um experimento científico, vai lá, faz, dá errado. Vamos ver o que errou. Ah, foi a dose do remédio, foi o paciente, vamos refazer. Ah, faz a segunda vez, faz a terceira, até que você descobre, né, qual a melhor vacina, qual o melhor tratamento para a Covid, né? Tudo isso são desenhos feitos e metodologicamente empregados para se saber. Empresa é a mesma coisa. O Steve Jobs ele teve vários insucessos antes, outros também tiveram insucesso, e, assim, o que abre uma empresa aos 15 anos de idade fica milionário com aquilo é exceção, né? O Mark Zuckerberg, não sei o quê. Mas as pessoas criam essa fantasia de que é uma sacada genial. Não, uma empresa, muitas delas dão bastante certo quando tem toda essa metodologia. Vamos fechar a aula. Se alguém mais quiser fazer algum comentário, alguma colocação. Não? Espero que tenham gostado da aula, que sirva Professor? de estímulo para... Posso Oi? falar? Pode falar, Leonardo. Posso Claro. falar, professor? Por favor, pode Tudo falar. bem? Não, só para Estou falar ouvindo. um pouquinho da minha experiência. O que acontece? Pode falar. Eu já estou na quinta empresa, né? Estou na quinta empresa de clínica que eu estou montando. E, realmente, nas primeiras empresas, eu fui de forma muito amadora. Fui abrindo, achando que eu conhecia, que eu sabia, e fazia, e acontecia. Hoje, depois que eu conheci o planejamento estratégico, montar um plano de negócio, eu vi que eu não sabia nada e que isso me deu estrutura até no começo do Covid, em abril. Leonardo? Fechar fisicamente ela para não acumular dívida e hoje está reabrindo com um potencial muito maior do que eu tinha antes do Covid. Então, esse planejamento, até na hora de chegar, vamos parar agora e vamos reabrir em outubro, eu fiz esse planejamento e não me arrependo. E eu não conhecia, eu achava que isso era baboseira. Ficar fazendo planejamento estratégico é besteira, fazer matriz SWOT é besteira, fazer um plano de negócios, isso daí é para amadores. Cara, quando eu vi, não, está totalmente errado. E depois que eu comecei a seguir isso, a vida na empresa mudou completamente. Está me escutando? Alô? Está me escutando? Léo, eu te ouço. Oi, Leonardo? Estou te ouvindo. Escutou? Estou ouvindo agora, desculpa. Não, é que eu estou falando aqui. Antes eu não conhecia plano de negócio, não conhecia planejamento estratégico e achava que era uma besteira quando alguém falava isso. E hoje, depois da reestruturação que eu fiz com planejamento estratégico
e plano de negócio, eu pude parar minha empresa no começo da pandemia e reabrir ela agora muito mais forte do que ela era antes, por conta de um planejamento que eu fiz. Mas isso é porque você passou a ter experiência, né? Então, as pessoas, o empreendedor, ele não pode ter medo de fracassar. Ele também não pode desejar fracassar. Deixa eu me ferrar aqui, porque aí eu vou aprender. Mas ele não pode ter medo, né? O empreendedor, ele assume riscos calculados, é claro, né? Mas ele assume riscos, né? Ele sabe que pode perder dinheiro, ele sabe que pode perder tempo, mas ele tem uma coisa que ele acha que vale a pena entregar, né? E é isso que faz a diferença. Então, parabéns, adorei o seu comentário. Acho que encaixa bem com o que a gente está falando aqui e que a gente quer é que vocês tenham a coragem de fazer a empresa de vocês, ou vocês se juntarem e fazerem a empresa, né? Ver daqui a um tempo a Diane tendo a sua firma de consultoria, ou então criar uma empresa de acompanhamentos de pacientes com amiloidose ou doenças raras, a Areta criar ferramentas digitais para suporte para enfermagem, ou a Stephanie, acho que ela nem está mais daí, né? Ter uma firma que atue com a parte de estética numa grande conexão com outras especialidades, o Sérgio também. Hoje, por exemplo, uma coisa que é só você olhar lá fora, né? Os grandes hospitais hoje estão criando ambulatórios de Covid crônica, porque estão vendo que estão tendo muitos pacientes sequelados, com grande perda muscular, sarcopenia, dificuldade respiratória. Brasil, segundo país do mundo com maior número de casos. Aonde que vai ter oportunidade? Aqui, né? Quem se preparar agora, daqui a alguns meses, vai estar com know-how, vai estar fazendo as coisas. Então, só que tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tem que ter conhecimento técnico, tem que ter vontade, tem que ter persistência, porque fazendo a matriz SWOT vai surgir um monte de pacientes que vão precisar ter um centro de referência e você ajustar dentro das suas expectativas, né? Da mesma maneira que tem academias, né, para as pessoas que querem fazer musculação, controlar o seu peso, vão ter pessoas em massa querendo ser reabilitados no ambiente seguro depois do Covid, e eu acho que isso vai ser uma grande oportunidade aí para vocês investirem no futuro. Bem, gente, eu vou precisar terminar, tem uma outra atividade que eu vou começar daqui a pouco. Essa aula eu vou disponibilizar lá no nosso canal no YouTube. Agradeço imensamente